Saber lidar com as próprias emoções é um dos principais desafios que enfrentamos na nossa vida. Mas, como deixar de ser escravo delas? Isso é uma coisa deixada totalmente de lado na nossa educação. Nós ensinamos crianças a calcular a área de um trapézio, mas não o que fazer quando estão com raiva ou tristes. E o pouco que aprendemos sobre isso está errado. O primeiro passo é entender isso, para que depois de ter se livrado desse ensinamento errado, você possa entender como transformar as suas emoções negativas em positivas, e como certas coisas que você acha que te ajudam a se sentir melhor, na verdade, te atrapalham. Se você pesquisar a definição de emoção, vai encontrar algo como reação sentimental a algum acontecimento. E a maioria de vocês concordaria. O problema é que isso não está totalmente certo. Nós não sentimos emoções porque alguma coisa aconteceu, mas sim por causa da nossa opinião sobre um acontecimento. Um exemplo, vamos imaginar um garoto chamado Carlos. Ele é um estudante do ensino médio e tem uma melhor amiga chamada Laura. Um dia, quando ele chega na sala, ele vai lá e cumprimenta a Laura, mas ela responde de forma seca, e ele começa a se sentir mal, porque ficou com medo de ter feito alguma coisa que deixou ela chateada. Com isso, ele decide que vai consertar as coisas e ser legal com ela durante toda a aula, mas no final, tudo que Carlos tenta dá errado, e ele fica se sentindo culpado e triste, sem conseguir entender por que ela estava chateada com ele. Até que de noite, Laura mandou mensagem para ele pedindo desculpas e contando que estava chateada por causa de alguns problemas familiares e que por isso não quis conversar mais cedo. Acho que quase todo mundo já passou por um incidente assim. A questão é, o que deixou Carlos triste não foi Laura não ter falado com ele, e sim o pensamento de que ele tinha feito algo errado e magoado ela. Vamos supor que acontecesse a mesma coisa, só que na noite anterior, os dois tivessem saído juntos para uma festa e gritado muito, e ela estivesse sem voz na manhã seguinte. A situação seria exatamente a mesma, mas Carlos não se sentiria mais triste. Provavelmente acharia até engraçado, mesmo passando a manhã toda sem falar com ela do mesmo jeito. Ou seja, emoções não são reações a um acontecimento, e sim reações às nossas próprias opiniões sobre um acontecimento. Por isso, pessoas podem ter sentimentos completamente diferentes na mesma situação. Uma pessoa pode sentir uma preguiça enorme de fazer a própria janta, por pensar que é trabalhoso demais e que pedir comida fora é mais fácil. Outra pessoa, que tenha passado fome, pode ficar extremamente feliz só de ter comida e gostar de cozinhar porque não consegue parar de pensar no quanto ela queria ter tido toda aquela comida antes. Tudo depende da nossa opinião. Sabendo disso, existem duas formas de lidar com as suas emoções, que eu já vou te ensinar, e no final vou te falar de duas mudanças na sua rotina que vão deixar tudo muito mais fácil. A primeira forma é entendendo que os seus sentimentos não são confiáveis e trocando eles. Você pode pegar uma folha e escrever uma situação, depois os pensamentos que você teve naquela hora e em seguida as emoções que você sentiu. O nosso foco vai estar aqui, nos pensamentos. Eu vou te contar uma história minha para que você entenda. Eu comecei esse canal há aproximadamente 6 meses atrás. Contando com esse vídeo, eu tenho 20 vídeos postados. Cada vídeo, de mais ou menos 10 minutos, leva em média 15 horas para ser feito, desde a pesquisa, gravação de áudio e criação das animações. Os números podem ser diferentes quando você estiver assistindo, mas atualmente esse vídeo aqui tem quase 13 mil visualizações, esses dois têm pouco mais de 1000 e esse quase 700 visualizações. Desde então, todos os vídeos que eu postei em seguida, 9 no caso, tiveram menos de 100 visualizações. Quase 150 horas de trabalho que não deram praticamente nada. Os meus pensamentos naturais eram de que eu só tive sorte nos outros vídeos e que o YouTube não era pra mim. E baseado nesses pensamentos, é óbvio que eu me senti triste e fiquei com vontade de desistir. Afinal, mesmo me esforçando tanto, não estava servindo de nada. Agora, existiam outras possibilidades de pensamentos. Eu poderia achar que o YouTube estava me prejudicando ou que me faria querer desistir do mesmo jeito, mas dessa vez por raiva. A grande questão é que esses pensamentos podem estar certos ou podem estar errados. Fazendo uma análise mais profunda e racional, eu percebi que provavelmente aqueles vídeos tinham algo em comum que fizeram eles serem melhores, e que eu ainda não consegui perceber o que,
e que também é natural um canal novo ter muitas visualizações em alguns vídeos e poucas em outros. Com esses pensamentos em mente, veio a vontade de continuar postando vídeos aqui, mesmo que eu não esteja dando resultados nesse momento. Isso não significa que é fácil. Toda vez que eu posto um vídeo e ele não vai como eu esperava, eu ainda me sinto mal, mas eu consigo me recuperar muito mais rápido assim. É só ver a quantidade de gente que cria um canal, posta alguns vídeos e depois desaparece para sempre. Você pode aplicar isso em praticamente todas as áreas da sua vida. Quando alguém te respeitar, ao invés de ficar com raiva e querer brigar, ou triste, você pode simplesmente pensar em como aquela pessoa provavelmente está se sentindo mal e só está descontando em você. Uma pessoa feliz não está maltratando as outras por prazer, o que provavelmente te faria sentir pena daquela pessoa, ao invés de raiva. Isso significa que você deve viver a sua vida de forma totalmente passiva e com vazio? Claro que não. Existem casos em que o certo é realmente sentir raiva, em outros, se sentir triste, ansioso ou até mesmo com inveja. Tudo isso pode ser benéfico dependendo da situação. Não existem sentimentos certos ou errados, existem sentimentos saudáveis e não saudáveis. E quando você para de gastar energia com sentimentos que não te ajudam em nada, você consegue focar no que realmente importa. Aprenda a ser indiferente ao que não faz diferença. Essa frase é de Marco Aurélio. Ele foi imperador de Roma e o homem mais poderoso do seu tempo. Ele não vivia uma vida pacata e sem emoções, e sim uma bem agitada e cheia de decisões que impactariam a vida de milhares de pessoas que estavam sob seu comando. Tentar reprimir os seus sentimentos é uma das piores coisas que você pode fazer. Nós somos humanos, e faz parte de nós sentir diferentes coisas em diferentes momentos. Sem isso, a vida não teria a menor graça. Por isso, que ao invés de mudar os sentimentos, nós mudamos as nossas opiniões, que consequentemente mudam os nossos sentimentos. Quais são as emoções saudáveis e quais não são? É difícil dizer sem que o vídeo tenha 2 horas. Sugiro que você pense sobre o assunto e no impacto que cada emoção tem na sua vida, e se necessário, procure a ajuda de um profissional. Agora, a segunda técnica, que curiosamente as pessoas fazem totalmente o contrário dela. Quando você está triste, você tenta ficar sozinho. Quando você fica com raiva, você tenta botar ela pra fora, porque é a coisa certa a se fazer. E ficar segurando a raiva só vai piorar as coisas. Porém, no livro Inteligência Emocional, que eu vou deixar aqui na descrição, o autor diz que na verdade essa é uma péssima estratégia. Quando você está com raiva, começar a berrar e usar insultos só vai fazer você se sentir com mais raiva. Vamos imaginar que você trabalha com algum amigo e ele fez algo errado sem te consultar, e que você não tenha gostado disso. Ao invés de começar a gritar com raiva, dê um passo para trás, tente respirar fundo algumas vezes e diga calmamente: eu não gostei do que você fez, quero entender o motivo pelo qual você fez isso e quero encontrar uma forma de que isso não aconteça de novo para que o nosso trabalho possa seguir em frente. Aí, vocês podem iniciar uma conversa sobre como resolver a situação, o que vai ser muito mais útil do que falar como ele sempre faz tudo errado. Além disso, muitas vezes quando perdemos a calma, falamos coisas das quais nos arrependemos. Você com certeza sabe do que eu estou falando. E depois, você ainda vai ficar se sentindo culpado por causa disso, o que só vai piorar as coisas. Ou mesmo com ansiedade, por exemplo. Se você vai fazer uma prova e está nervoso, você vai perceber que está nervoso e que isso vai te atrapalhar. E por causa disso, você vai ficar mais nervoso ainda. Ao invés disso, você pode se concentrar na ideia de que você já se preparou o melhor possível. E se você não se preparou, não tem nada que você possa fazer além de se concentrar e fazer uma boa prova. Esse tipo de coisa geralmente acontece bastante na depressão. Uma pessoa deprimida começa a se sentir mal e sozinha, e por causa disso, começa a se isolar achando que não vai ser uma boa companhia para os amigos, ou porque não está com cabeça para sair, o que faz com que ela se sinta ainda pior e mais sozinha, já que ela se afastou de todo mundo. E dessa forma, isso vira um ciclo. Você sente algo e por causa disso, você faz outras coisas ou tem outros pensamentos que fazem com que aquele sentimento inicial seja ampliado. O seu objetivo aqui é cortar esse ciclo. Se está se sentindo mal por algo que aconteceu, ao invés de ficar o dia todo na cama chorando com uma música triste, tente se distrair fazendo alguma outra coisa ou até mesmo saindo com alguém. Agora, o bônus para quem ficou até aqui. O psicólogo Jordan Peterson,
costuma contar histórias sobre alguns pacientes que procuram ele com problemas em controlar as próprias emoções. Uma das suas pacientes chegou para ele e disse que sempre no final do dia ela estava completamente exausta. Tudo o que podia fazer era deitar e assistir o mesmo filme que assistiu na noite anterior. Obviamente, isso não era normal, ela só tinha 24 anos. Então, ele perguntou o que ela comia, e ela respondeu que não tomava café da manhã, no almoço comia um pouco de arroz e na janta também. Ela estava vivendo com 2 porções de arroz por dia e não sabia por que estava cansada. Então, ele disse para ela acordar e comer 2 ovos toda manhã. Ela não tinha que gostar de comer, porque o objetivo não era se divertir, mas sim dar energia para o próprio corpo. Se você sente preguiça de manhã, deixe pronto na noite anterior, não importa. O objetivo é não ficar com fome. Outra coisa que você deve fazer é arrumar o seu sono. Tenho certeza que você não tem um horário certo para acordar e para dormir. Mas agora você vai escolher os horários e vai acordar e dormir neles até mesmo nos finais de semana. Tente fazer isso por 1 semana, comer bem e dormir direito. Você não tem nada a perder, não é algo difícil de fazer. E se funcionar, você vai descobrir que as coisas que te incomodavam antes, agora te incomodam muito menos. Ou que se elas ainda te incomodam, você vai se recuperar bem mais rápido do que antes. Caso isso não te ajude em nada, você pode voltar ao que estava antes. Mas, se ainda assim você acha que vai ter dificuldade em manter essa rotina por falta de disciplina, esse vídeo aqui vai te ensinar a como ter disciplina de forma automática e sem esforço.